Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o William Silva e no vídeo de hoje a gente vai estudar o último princípio do Solid, que é o princípio da inversão de dependências, beleza? Esse princípio diz que a gente sempre deve depender de abstrações e não de classes concretas, ok? A gente já viu nas aulas anteriores, se você não viu, assiste aí a playlist, eu vou deixar disponível aqui no card, só clicar e voltar lá. A gente viu o que são classes concretas e abstrações. Uma classe abstrata é quando você utiliza o modificador abstract, você coloca aqui na frente e ela se torna um contrato, ok? Que você precisa implementar. Dito isso, vamos para o nosso exemplo de hoje. A gente vai entender como funciona a inversão de dependências e aplicar aqui nesse nosso repositório. Então eu criei aqui um repositório de usuários com uma função para buscar usuários em alguma URL. Coloquei aqui uma URL fictícia, apenas por questões didáticas, mas o mais importante aqui nessa linha, em que a gente vê que o nosso repositório está instanciando uma instância de um HTTP client diretamente aqui na sua classe. A gente precisa resolver isso, porque essa não é a forma correta de fazer, porque se a gente precisar trocar o nosso HTTP client por outro client, como por exemplo o DIL, que também faz essas requisições aqui, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai estar quebrando o outro princípio do Solid, que é o aberto e fechado, que diz que as nossas classes devem estar fechadas para modificações, mas abertas para as extensões. Então, a gente não poderia vir aqui e trocar pelo DIL diretamente no nosso repositório, porque estaria quebrando aquele princípio. Então, como é que a gente faz? Eu vim aqui e criei outro exemplo para a gente ver. Eu criei um contrato que todo o HTTP client que a gente for usar no nosso projeto vai precisar implementar. Então, todo o HTTP client que a gente for usar vai precisar implementar essa função aqui dentro, chamada get, passando uma URL, ok? Então, se a gente for usar no nosso projeto o HTTP client, a gente vai criar aqui uma classe chamada HTTP client, que vai implementar o nosso contrato aqui de cima. E aí eu sou obrigado a sobrescrever esse método. E aí eu chamo aqui o próprio HTTP client que a gente criou aqui. Aqui a gente já pode instanciar diretamente, porque eu sei que essa classe é responsável apenas pelo pacote HTTP client, ok? Então posso instanciar diretamente aqui, porque eu já sei qual é o client. E aqui dentro da função get, eu posso chamar o get do client, passando a URL que eu recebo aqui em cima. E aí se eu quisesse usar, por exemplo, o DIL como client para fazer requisições HTTP, também posso. Basta criar uma classe aqui, DIL client, que vai implementar esse contrato lá de cima. E aí eu vou ter que também sobrescrever o método, instanciando aqui o nosso DIL, e aqui dentro da função chamando o DIL.get. Assim a gente consegue criar quantos clientes a gente quiser, HTTP, e agora no nosso repositório a gente faz com que ele dependa de uma abstração e não de uma classe concreta. Então a gente criou aqui uma variável iHTTPClient que vai receber apenas no construtor. Ela vai ser inicializada apenas no construtor e não mais diretamente aqui dentro da classe, ok? Então ele espera que a gente passe aqui um tipo HTTP client. Nesse caso aqui pode ser qualquer um desses dois ou quantos mais a gente quisesse criar, ok? E agora, aqui na função getUsuários do nosso repositório, a gente vai simplesmente chamar o nosso client, a nossa variável, e chamar a função get. A gente não sabe qual vai ser o client que vai ser passado aqui, mas não importa para o repositório. O que importa é que ele receba um HTTP client desse tipo aqui e faça a requisição. É só isso que importa para o repositório. E aí aqui no main, a gente pode instanciar o nosso repositório e passar qualquer HTTP client que a gente criou lá em cima. Nesse caso aqui eu estou passando o primeiro, o HTTP client, e fazendo a requisição aqui. Então ele vai conseguir chamar normalmente o getUsuários passando o HTTP client. Mas eu posso trocar aqui, se eu quiser, para o DIL client. E você pode ver que ele aceitou tranquilamente, porque o DIL client também implementa a interface do iHTTP client. Então aqui a gente aplicou o último princípio do Solid, que é o princípio da inversão de dependência, ou seja, agora o nosso repositório não depende mais de uma classe concreta, como ele dependia aqui, agora ele depende
de uma abstração que a gente criou, um contrato, ok? Então foi esse aí o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E se gostou, já se inscreve no canal, deixa o seu gostei nesse vídeo. E se ficou alguma dúvida sobre essa série do Solid, deixa o seu comentário aí embaixo que a gente vai estar respondendo o quanto antes, beleza? Então é isso, te espero no próximo vídeo. Falou!